Há um logoterapeuta, psicólogo, ele faleceu em 1997, nasceu em 1905, o nome dele é Viktor Frankl, autor do livro Em Busca do Sentido da Vida. Viktor Frankl, ele é um sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz, onde morreu mais de 6 milhões de judeus na época, de 1942 a 1944. E Viktor Frankl, ele disse que procurou sentido para a sua vida, porque todos os dias, no campo de concentração em Auschwitz, ele via pessoas desfalecendo, morrendo de fome ao seu lado. Ele descreve nesse livro o Em Busca de Sentido, cenas horrorosas, terríveis, pessoas que eram mortas em grupos, em câmaras de gás. E todos os dias ele via pessoas mais sem força, sem nenhum sentido para viver, sem nenhuma perspectiva. E ele falou que manteve-se firme porque ele buscou um sentido para a vida dele. Ele começou a servir aquelas pessoas que estavam enfraquecidas. Se um ser humano, um psicólogo, ele encontrou uma razão, um sentido para manter-se firme, para manter-se de pé, porque nós, cristãos, temos razões muito mais elevadas para nos manter de pé, firme, em meio ao caos, à doença, ao luto, à perda. Que a razão, o sentido da vida de Viktor Frankl era algo insustentável, algo passageiro. E ele diz também em seu livro O Sentido da Vida, Em Busca do Sentido, ele diz que fizeram uma pesquisa na França, uma pesquisa de opinião popular. E o resultado dessa pesquisa foram que 89% das pessoas, elas disseram, reconheceram que o indivíduo, que o homem, ele precisa de algo pelo qual viver. 89% reconheceram que o ser humano, a pessoa, ela necessita de algo pelo qual viver. Ou seja, uma razão pela qual manter-se de pé, manter-se viva, manter-se a cada dia acordando todos os dias. E 61% nessa pesquisa também falaram que já tinha algo ou alguém em suas próprias vidas que elas estavam fundamentadas e que estavam dispostas até morrer por esse algo ou alguém. E ele ensina nesse livro que existem 3 maneiras de se encontrar o sentido da vida. Essas 3 maneiras ele chama a primeira de o valor da criação. O valor da criação é que ele diz que a pessoa que não tem mais sentido para viver, razão para continuar vivo, ele diz que tem que criar um trabalho ou praticar um ato. E nesse trabalho, nesse ato que ela pratica, que ela faz, ela tenta encontrar um sentido da sua vida, uma razão para continuar vivendo. Essa é a primeira maneira de se encontrar um sentido. A segunda maneira ele chama de valor da experiência. O valor da experiência, ele diz que o ser humano ele precisa experimentar algo ou ter um relacionamento com alguém. Porque através da experiência com a natureza, com os rios, os mares, o mar,
a floresta, os pássaros, ela pode ver nessas coisas um sentido e continuar vivendo. Ou encontrar alguém para amar e continuar vivendo, amando essa pessoa. O terceiro sentido, ou terceira maneira que ele diz que a pessoa pode encontrar um sentido para a sua vida, ele diz que é o valor da atitude. Esse valor de atitude ele chama de a sua posição, a sua atitude diante do sofrimento inevitável. A sua atitude diante de uma doença incurável. Ele diz que até mesmo o ser humano, a partir do seu sofrimento, ele pode encontrar uma razão de viver. Mas tudo isso, meu irmão, minha irmã, ele mesmo desfaz. Ele diz também, na página 135, que o sentido da vida sempre se modifica, mas nunca deixa de existir. Ou seja, as pessoas sempre estão em busca de um sentido para continuar vivendo. Eu quero conquistar algo. Se eu conquistar, eu vou ser feliz. Essa pessoa conquista, mas quando ela conquista, ela sabe que aquilo não trouxe a felicidade que ela tanto queria. Eu quero comprar uma casa, porque se eu conseguir uma casa, eu vou me sentir feliz, vou me sentir avivado. Mas quando passa anos, conquista, ela percebe que o vazio continua ainda. Eu quero me casar, trabalha, consegue, e ela percebe que não conseguiu preencher o vazio. Ele mesmo diz, Viktor Frankl, no livro Em Busca de Sentido, que o sentido da vida se modifica, mas nunca para de existir. E isso é o perigo. As pessoas estão vivendo toda a sua vida, fundamentando a sua vida, a razão da sua vida, em algo, em pessoas que não podem satisfazer a sua própria alma. Mas quando nós encontramos, fazemos de Jesus a razão da nossa vida, a razão da nossa existência, meu irmão, minha irmã, essa razão da nossa existência, esse sentido da nossa existência que é Jesus Cristo, nunca muda. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Meu irmão, Jesus, Ele proveu no passado, proveu no presente, vai continuar provendo no futuro. Deus traz essa paz interior, essa satisfação que nada pode roubar de nós. Aí o profeta, ele diz, Abacuque, no seu livro, capítulo 3, verso 17 e verso 18, ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem há fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e no currais não haja gado, e não haja mantimento no campo, ou seja, ainda que tudo me falte, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Meu irmão, minha irmã, quando nós fazemos de Jesus, o sentido da nossa vida, a razão da nossa vida, pode nos faltar tudo, a enfermidade pode vir, o luto pode vir, mas nós estamos confiantes, nós nos mantemos de pé, nós nos mantemos firmes. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, em Filipenses capítulo 1, verso 21, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Muitas pessoas, elas se apavoram em pensar no sentido da vida, porque se nós pararmos para pensar, o homem sem Deus, o homem sem Jesus, que não tem Jesus como a razão da sua vida, como sentido da sua vida, quando ele para pensar, sobre o sentido da vida, sobre o sentido da existência, a razão da vida, isso traz angústia, isso traz desespero, isso traz aflição. Para a pessoa que não tem Jesus
como o sentido da sua vida, como a razão da sua vida. Sabe por quê? Quando nós paramos para pensar, nós dizemos: ontem eu fui em um velório de um amigo meu, ele morreu. A vida tem um fim, a vida é finita. Amanhã eu posso ser eu. Quando nós paramos para pensar sobre o sentido da vida, nós percebemos que a vida ela é curta, que nós somos como uma sombra. Quando nós paramos para pensar no sentido da vida, nós percebemos que nós somos pequenos, que nós somos criaturas frágeis. E isso faz com que nós, as pessoas sem Deus, sem Cristo, que não tem Cristo como a razão da sua vida, o sentido da sua vida, faz ela se sentir angustiada. Mas quando nós temos Jesus como sentido da nossa vida, nós cremos na palavra de Jesus, quando ele diz em João, capítulo 11, verso 25, eu sou a vida e a ressurreição, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Meu irmão, minha irmã, a morte, ela não é para o cristão um pavor, um medo. Não, a morte para o cristão é uma carruagem que vai levar ele até os braços de Jesus. O sentido da vida, meu irmão, minha irmã, não é algo. O mundo, quando ele não tem um sentido verdadeiro, o mundo é destruído, a cultura é destruída, as pessoas é destruída. O mundo é um absurdo quando não tem Jesus como o sentido da vida, como a razão de toda a existência. E nós vemos todos os dias que, de fato, quando o mundo, a cultura, a raça humana não faz de Jesus a razão da sua vida, a razão da sua existência, o sentido da sua vida, é uma bagunça, é um absurdo. Os valores são trocados. O certo passa a ser errado, o errado passa a ser certo. Os gêneros mudam. Há uma mudança de valores. Por quê? Porque Jesus não está sendo o sentido para essa cultura, para este mundo. Mas quando nós temos Jesus como sentido da nossa vida, a razão da nossa existência, nós cremos na palavra dele, que ele diz em João capítulo 7, versos 37 ao 39, aquele que tem sede, venha a mim e beba. Então Jesus, ele é água viva